Olá, queridos alunos. Vamos praticar teoria geral do processo? Vamos. Apresento um segundo caso, tá? E gostaria de resolver com vocês. O tema é competência jurisdicional. Vejamos. José Vieira e Moacir Mendes envolveram-se em um acidente de trânsito na cidade de Jaraguá do Sul. José Vieira, que entende ser a vítima, residente na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, decide ajuizar uma ação de reparação por danos materiais, cumulado com indenização por dano moral e estético, em desfavor de Moacir Mendes, que reside e tem domicílio em Jaraguá do Sul. A ação proposta por José Vieira, com valor da causa de R$25 mil, foi protocolizada na Justiça Federal da Circunscrição de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Diante destas informações, desses dados, responda. Primeiro, quais os elementos dessa ação? Segundo, na qualidade de juiz federal, que recebeu a petição, o que você deveria fazer? Justifique. E terceiro, qual a justiça, qual o foro e qual o juízo que você recomendaria? Pois bem, quais são os elementos da ação? Lembrando, elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. Quem são as partes? Autor: José Vieira, pessoa física. Moacir Mendes, pessoa física. A natureza da ação é uma natureza indenizatória, tá? Ou seja, houve um acidente de trânsito e se pretende um ressarcimento dos danos sofridos. Trata-se de uma ação que vai tramitar na Justiça Comum Estadual. Perfeito? Nos resta agora decidir qual for o competente, qual o juízo competente. Qual é a causa de pedir? Causa de pedir é os danos causados por Moacir contra José Vieira, o fato de Moacir se negar a indenizar, não reconheceu a sua culpa, não aceita pagar, então existe uma lide, existe um conflito, tá? Existe uma pretensão resistível por parte de Moacir Mendes. E, não havendo acordo, se optou pela propositura da ação. Quais são os pedidos? Os pedidos. Então, o pedido é a condenação de Moacir Mendes para que ele pague uma indenização que repare os danos sofridos por José Vieira e também por dano moral causado e também estético. Temos que o Moacir, como informação que José Vieira reside em Blumenau, Moacir reside em Jaraguá e o acidente ocorreu na cidade de Jaraguá. São os dados que nós temos. Perfeito? Muito bem. Tendo os elementos da ação definidos, certo? A causa de pedir, o fundamento legal está lá no Código Civil, artigo 186, certo? Existe jurisprudência, existe aspectos legais que favorecem, caso realmente Moacir tenha sido culpado, tá? Então há grande probabilidade de José Vieira ver procedente o seu pleito. Porém, o advogado de José Vieira propôs a ação na Justiça Federal, tá? Uma das varas cíveis da Justiça Federal. E o juiz recebeu a petição e tem que tomar uma decisão, certo? A decisão que o juiz deverá tomar é alegar de ofício a sua incompetência. Se trata de incompetência absoluta, haja vista que
a justiça competente e a justiça comum estadual. Certo? E aí, então, ele deveria extinguir a ação ou, né, encaminhar a ação para vai extinguir a ação, né? Certo? O juiz, você como juiz, extinguiria a ação por incompetência absoluta daquela justiça. Muito bem. Qual a justiça, qual o foro e o juiz que você recomendaria? A justiça nós já definimos, é a justiça comum estadual. Qual o foro? A regra geral, tá, do Código Civil diz que o foro competente é domicílio do réu. Contudo, o artigo 53, inciso 5 do Código de Processo Civil, ele define como a ação poderá ser proposta, tá, no domicílio do autor ou no local dos fatos. Perfeito? Então, fica a critério do José Vieira mover a ação em Blumenau, que é o seu domicílio, ou em Jaraguá. Perfeito? Espero que esta mini aula tenha atendido os seus anseios e tenha contribuído para a fixação da definição de competência absoluta e competência relativa. Um forte abraço, nós nos veremos em breve. Deus os abençoe.